Olá, professora. Boa noite. Meu nome é Dalânia e, juntamente com o Mário Estevão, a gente vai iniciar a gravação da nossa prova. O nosso sistema Fusify, explicando aqui, né, o objetivo dele, ele tem como seu principal objetivo avaliar o grau de aglomeração em um determinado estabelecimento de acordo com a quantidade de pessoas por metros quadrado, definido nos decretos estabelecidos no governo do Rio Grande do Norte. Foi feita pesquisa nos últimos decretos, né, que foram disponibilizados pelo Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, e ficou definido que ficaria com o último decreto, que foi lançado no dia 26 na verdade, no dia 23 de junho, e que está em vigor atualmente. Após realizar pesquisas e análise nesse decreto, a gente viu que tinha duas opções em um determinado estabelecimento ou setor. Ou a quantidade de pessoas que poderiam entrar no setor era reduzida, era limitada a 50%. Então, por exemplo, se em um estabelecimento cabe 100 pessoas, enquanto esse decreto está em vigor, enquanto estamos na pandemia, só vai poder a metade, ou seja, 50. Ou o estabelecimento poderia definir essa regra de ficar apenas uma pessoa para cada 5 metros quadrados. E isso serve também para os centros comerciais, para os shopping centers, galeria, estabelecimento congêneres, comércio, serviços de turismo, food parks, restaurante, bares, lojas e todas essas lojas, né? Assim como também para salões de beleza, barbearia e outras. Após a gente realizar essas análises nesses decretos e ler todos os decretos, a gente foi definindo as nossas variáveis de entrada e saída para a gente poder formar os nossos conjuntos. Uma das nossas variáveis de entrada é o setor e a quantidade de pessoas. Então, aí, quando a gente define o var input, a gente está definindo as nossas variáveis de entrada, que são o setor e a quantidade de pessoas, e a nossa variável de saída é a aglomeração. E essa nossa aglomeração definido uma aglomeração em um setor. Essa aglomeração ela vai ser em porcentagem. Lá no documento a gente poderia trabalhar com porcentagem ou trabalhar com uma pessoa para cada 5 metros quadrados. A gente preferiu trabalhar com base em metros quadrados mesmo. Então, a gente definiu as nossas variáveis de entrada, setor e quantidade de pessoas e as nossas variáveis de saída. O nosso setor, a gente define aí em pequeno, que vai de 1 a 40. A gente define o nosso setor médio, que vai de 30 a 70. E tem o setor grande, que vai de 70 a 100. Assim como também a aglomeração, a gente diz, né, lá nos gráficos, se ela vai ser baixa, média ou alta, assim como também a quantidade de pessoas. A gente divide em baixa, média e alta. Mário agora vai explicar o nosso Fusify, o Defusify, e vai, em seguida, mostrar esses conjuntos que vão ser gerados, na verdade, os gráficos, né? Então, professor, como o Dalane falou, vou dar continuidade. Eu vou estar explicando aqui o Fusify do setor, certo? Como o Dalane falou, a gente está trabalhando aqui com metros quadrados. E aí tem aquela questão, né, que foi discutida até em aula sobre como que eu ia fazer isso aqui. E aí ficou decidido que eu ia fazer por setor e que eu poderia falar que o setor ele tem no máximo ali esses 100 metros quadrados, certo? E aí a partir disso eu defini meus conjuntos para fazer o Fusify dele. Assim como quantidade de pessoas. E aí a quantidade de pessoas tem que ser proporcional a isso, né? Porque a regra lá no documento fala que tinha que ser 5 pessoas. Não, uma pessoa para cada 5 metros quadrados. Então eu tive que ir fazendo os cálculos para que a minha quantidade de pessoas, certo? Tipo, quando for 100 metros quadrados, o máximo de pessoas que eu vou poder ter ali é 20. Então a partir disso eu defini o meu conjunto Fusify de quantidade de pessoas. O Defusify eu fiz por porcentagem, trabalhando de 0 a 100, certo? E usando o nosso método de centro de gravidade.
A partir disso aqui, eu vou explicar agora as regras. A regra 1 é se o setor ele for grande e a quantidade de pessoas for alta, então a aglomeração é alta. Porque a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas, mesmo que aquele setor ele seja grande, se a gente tiver uma quantidade de pessoas alta, vai haver aglomeração ali. Se o setor ele for grande e a quantidade de pessoas for baixa, então aí sim a gente vai ter uma quantidade de pessoas, uma aglomeração baixa. Porque a gente tem a quantidade de pessoas baixa em um setor grande. Agora, se o setor ele for grande, a quantidade de pessoas for média, então a gente vai ter uma aglomeração média ali, certo? Agora aqui, se o setor ele for pequeno, tiver a quantidade de pessoas baixa, então teremos uma aglomeração baixa. Se o setor for pequeno e a quantidade de pessoas for alta, então a aglomeração vai ser alta. Agora, se o setor ele for pequeno e tiver uma quantidade de pessoas média, então a aglomeração vai ser alta. Por quê? Na verdade, tem que ser alta, porque se a gente tem um local pequeno e uma quantidade de pessoas, mesmo que média, a gente vai ter uma extrapolação ainda aí na quantidade de pessoas para aquele setor, pelas regras que foi definida no governo. Então a aglomeração ali ela vai ter que ser alta, certo? E aí agora para o caso médio, né, que é se o setor for médio e a quantidade de pessoas for alta, então a gente vai ter uma aglomeração alta. Se o setor for médio e a quantidade de pessoas for média, então a gente tem uma aglomeração média. E se o setor for médio e a quantidade de pessoas for baixa, então a gente tem uma aglomeração baixa. E partindo agora para o exemplo prático, com a demonstração do gráfico, eu vou colocar aqui o setor com 30 pessoas. E se eu colocar que a quantidade de pessoas é 5, ele vai dar aglomeração baixa. Em porcentagem aqui, ele vai trazer aqui uma aglomeração baixa, certo? Essa parte aqui é considerada aglomeração baixa. Agora, se eu coloco, por exemplo, que nesse lugar aí é para ter 12 pessoas, então a aglomeração ela já está alta, certo? E aí a gente vê aqui a regra ela sendo aplicada. Ó, se setor for pequeno e a quantidade de pessoas for média, então aglomeração alta. Tá vendo o porquê que eu tive que colocar aquela regra lá de setor pequeno e quantidade de pessoas média para uma aglomeração alta? Porque 12 pessoas é considerada já uma quantidade de pessoas média. E se eu deixasse lá que fosse uma aglomeração média, não ia dar muito certo, porque de fato está extrapolando muito a quantidade de pessoas que é para ter naquele setor. Então eu espero que tenha ficado claro, né? Isso daí. E a gente encerra por aqui o trabalho e o código ele vai ficar disponibilizado no GitHub para a senhora conferir depois. Obrigado pela atenção. Professora, estava falando com o Dalane agora, né? A gente acabou de gravar para ver a hora. E Isso. quando eu falei aqui da aglomeração para ser alta, mas aí depois da Lânia me questionou e a gente foi conferir, né, os valores aqui. E aí a gente viu que de fato ali não é para ser aglomeração alta, não, é para ser uma aglomeração média. É tanto que a gente fez até O teste o teste do rodando cálculo. aqui e de fato, né, deu aqui a aglomeração média, que é para ser uma aglomeração média e não alta. Quando um setor é pequeno e a quantidade de pessoas for média. Então, a aglomeração, ela também vai ser Média. média, não vai ser alta. A gente já corrigiu esse erro e estamos gravando essa parte do vídeo só para juntar, para a gente não perder ponto por causa disso, professora. Mas foi somente essa correção que a gente percebeu depois que finalizou a gravação. É isso aí, professora. Desculpa e obrigado pela atenção.